Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Então, hoje a gente vai falar um pouco sobre autopercepção. O que é isso? O que eu estou chamando de autopercepção é aquele olhar que a gente deve ter para nós mesmos, né? Olhar para dentro de si, procurar perceber o que nós estamos vivendo, o que nós estamos sentindo, quais as nossas necessidades, o que precisa ser reciclado, desconstruído, melhorado, reconstruir, né? Claro que não é tão simples, nem tão fácil fazer essa interpretação, ter essa percepção, né? E principalmente aguçar essa percepção para que a gente aprenda a olhar para si mesmo. Eu diria que assim seria muito legal, inclusive, que a gente desenvolvesse uma espécie de educação, de cultura mesmo, de estar prestando atenção no que acontece com a gente. E normalmente nós somos os mais distantes, os mais apartados de nós mesmos. E não está certo. É importante que tenhamos um olhar realmente aguçado, sensível, para perceber quais são as nossas necessidades, que momento a gente está vivendo, porque isso nos dá uma visão melhor do nosso estado real e daquilo que pode ser trabalhado em nós. É claro que muitas vezes a gente vai ter alguém próximo que vai fazer alguma colocação que a gente nem tinha percebido. Pode ser? Pode. Mas se eu estiver mais atenta, mais sensível a mim mesma, pode ser que ninguém precise me dizer nada, que eu mesma já possa ir administrando. Gente, é claro que assim, o mais adequado para toda essa situação é você, no momento que achar adequado, buscar uma terapia que vai te promover um autoconhecimento muito maior. Ok, isso não se discute, tá? Sempre que possível e à medida da condição de cada um, a terapia é muito positiva, porque ela vai te abrir as portas para coisas que você pode não estar percebendo. Mas, independente disso, o que eu estou propondo é que a gente possa parar para nos ouvir mais. Né? Por exemplo, como está sua respiração? Como está sua postura? Como é sua relação consigo mesma? Você percebe quando você está mais irritada, quando você está mais tranquilo, quando você está precisando tomar uma atitude que aquilo está te incomodando. Você tem essa sensibilidade desenvolvida? Eu diria que assim, a gente precisa ser muito nosso parceiro, sabe? Ter isso muito claro. Muitas vezes a pessoa diz pra mim assim, eu tô irritada, mas eu não sei porquê. Já parou pra pensar? Né? Porque às vezes a gente não sabe assim, de bate pronto. Mas se a gente parar pra pensar, então, né? Aquela situação me incomodou por isso, por aquilo, por aquilo. Às vezes a pessoa nem se apercebeu disso. E é importante exercer, né, essa administração, esse gerenciamento das emoções, dos sentimentos, até porque tudo isso também nos leva a rever as nossas atitudes, os nossos comportamentos e a nossa forma de viver. Tá? E muitas vezes a gente tem assim, é como se a gente delegasse ao outro ou aos outros a responsabilidade de perceber que nós estamos precisando de algum tipo de ajuda, de colaboração ou mesmo de gerenciamento. Mas, por que não? Isso está na nossa mão. Por que a gente vai abrir mão disso? Né? Então vamos procurar melhorar, vamos treinar. Como tudo na vida que a gente treina, a gente melhora. Que tal
treinarmos a nossa sensibilidade para aprender a gerir melhor o que acontece conosco mesmo, para onde nós queremos ir, em que momento da vida a gente quer atuar mais presentemente. E tudo isso é possível. É porque ninguém melhor do que nós mesmos para estar fazendo isso agora. É importante que a gente muitas vezes vai lidar com situações que a gente mesmo se boicota, por isso que a terapia acaba sendo importante. Porém, importante sim, mas a gente pode, né, estabelecer essa relação mais íntima conosco mesmo. E de preferência uma relação sincera, verdadeira, que a gente reconheça o que precisa ser melhorado, né? Que a gente possa também ter noção daquilo que, poxa, esse lado meu tá legal, que bom que eu tenho isso. Ai, mas isso aqui eu não tenho nada, então isso aqui eu preciso melhorar. E de alguma maneira estabelecer esse planejamento, que não é tão simples nem tão fácil, mas é possível. E quando a gente começa a aproximar essa aproximação de nós mesmos, é como se a gente fosse estabelecendo maior intimidade, né? A gente vai se apropriando mais das nossas emoções, dos nossos sentimentos, dos nossos padrões de comportamento. Isso é muito, muito importante, né? Quer ver? Observe só. Por exemplo, se eu sou uma vendedora de lápis, desse lápis aqui, ó. Quanto mais eu conheço esse produto, né, melhor eu vou apresentar ele para o mundo. Maior vai ser o meu poder de convencimento à medida que eu realmente sei de todas as possibilidades de uso do lápis, né? Eu sei o material que ele é feito, eu sei o quanto ele é ou não resistente. Da mesma forma somos nós. Quanto mais eu me conheço, quanto mais eu consigo gerir tudo isso que acontece comigo, melhor vai ser a minha comunicação e interação com o mundo. Então, quanto mais apropriado eu fico de mim mesma, melhor vai ser a minha postura nesse mundo. Isso tudo tem uma série de efeitos, né? Eu vou provavelmente me sentir mais satisfeita com a minha atuação, ter mais prazer em empreender alguma mudança em mim mesma. Por que não? E é muito interessante que quando eu faço essa proposta normalmente, as pessoas até se assustam um pouco, porque a gente fica meio que apartado de si mesmo. Mas por que não fazer o movimento contrário? Existem algumas formas que nos aproximam muito de nós, né? Meditação é uma delas, né? A terapia, algumas atividades tipo yoga, conhecimento do corpo, né? Porque normalmente quando a gente começa a conhecer o corpo, a gente descobre que tem uma ligação muito intrínseca com a mente. E aí a gente vai trabalhando melhor tudo isso. Então hoje é muito isso. Estarmos mais atentos a nós mesmos. Lembrando que nós, cada um de nós, é o personagem principal da nossa própria vida. Né? Somos realmente as pessoas mais importantes da nossa história. E é assim que a gente tem que tratar. E aí vamos dizer, mas quando a gente tem filhos, verdade, quando a gente tem filhos, muitas vezes a gente prioriza, principalmente quando eles estão numa idade que necessitam inteiramente da gente, mas a gente não deixa de ser o personagem principal. Claro que naquele momento a gente direciona as nossas energias, né, para esse cuidado, para realmente fazer uma avaliação e uma presença de pai ou de mãe mais efetiva. Mas mesmo assim nós somos importantes. E passar dessa fase, né, mesmo que a gente tenha se voltado mais, a gente volte a dar o destaque que nós merecemos. Destaque no sentido de saber que toda essa responsabilidade é nossa, de cada um de nós. E se algo não está bom, a gente busca ajuda,
né? Se a gente está precisando, de repente, de falar com alguém, tipo uma amizade que vai fazer muito bem, vamos buscar. Né? Se estamos muito afastados, por exemplo, da família, vamos atrás, vamos preencher esse lado. Né? O profissional é que está precisando ser melhorado, ser, de repente, investido mais. Vamos lá. É o pessoal, né? Eu comigo mesma, vamos lá. Tá? Então é assim, ter esse sensor mais apurado, perceber o que me faz bem, saber as coisas que me satisfazem, que me energizam, que eu gosto, que eu sinto prazer. Isso é tão importante. Normalmente a gente vive num piloto automático que a gente simplesmente vive e nada disso tem importância. Vamos parar. Né? Em alguns momentos a gente até liga o piloto automático, mas na maioria das vezes vamos assumir esse controle. É nosso. E essa é a nossa característica de ser humano. Então, vamos usar? Espero que você consiga melhorar sua relação íntima com você mesmo. E que isso te traga muita luz, muitas alegrias, muito mais controle e satisfação com a sua própria vida. A gente se vê amanhã. Obrigada pela companhia.